Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Psi de Norte a Sul. Eu sou o Jurandir de Sá, psicólogo clínico do Pará. E eu, Fernanda Malman, psicóloga clínica do Paraná. E esse é o podcast Psi de Norte a Sul. É um podcast em que a gente troca, né, Fernanda, a partir dos nossos pontos de vistas. Eu enquanto um psicólogo do Norte, tu enquanto uma psicóloga do Sul, a partir de temas que envolvem a psicologia de forma geral, né, os nossos atendimentos da terapia cotidianamente, e também de interculturalidade. Afinal de contas, a gente representa, assim, opostos, né? Um paraense e uma paranaense, todo esses ritmos que se encontram e se educam, e enfim. Então, essa é a proposta do podcast, é mostrar como que os opostos encaram essa psicologia e se encontram, né? Cada um através da sua linguagem e de sua forma, e a sua forma de ver especificamente a vida. Então é um prazer estar aqui de volta, né? Ai, A dona Fernanda muito. estava viajando, estava fazendo a sua Eurotrip. Então a gente ficou um Tava. tempinho aqui em ato, merecia, né, amiga? Tava precisando de férias. Ai, com certeza. Voltou toda europeia, amei o look, né? Voltei. O sol. A gente começou agora oficialmente o inverno. Então é isso, é um prazer te ter de volta aqui, mulher. Como que foi lá Ai, nas Europa? nas Europa. Foi maravilhoso. Esse processo de voltar, tô pegando no tranco ainda, né? Acho que eu nunca peguei, desde que a gente se formou, assim, né, na psicologia, um mês de férias como autônoma. Então, esse processo do retomar aqui tá, vamos lá, pegando o tranco. Mas foi incrível, maravilhoso, sem palavras para descrever como é bom ver o mundo. Sim. É E é uma incrível. outra perspectiva, né? Que inclusive foi o que eu pensei pro tema É. de hoje. Afinal de contas, todo mundo sabe aqui que Jurandir de Sá é terapeuta intercultural. Então, tudo que envolve percepção através de choque cultural, é Uhum. tudo aquilo que inspira a gente, na verdade, É. me interessa, me instiga muito. E quando a Fer me perguntou, tá, qual que vai ser o nosso episódio de retorno das férias? Eu falei, a tua Eurotrip. A gente vai falar, Claro. a gente vai ter uma troca sobre como que viajar, né, sair da nossa cidade e Uhum. daquilo que a gente conhece é uma excelente oportunidade de expansão de consciência Nossa. e ampliação mesmo de repertórios da vida, né? Enfim, são muitas variáveis de inspiração, né, Fê? E aí eu Muito. acho que isso é uma coisa que todo mundo vive, né? Todo mundo que viaja é, volta com aquele quentinho no coração, volta diferente. Né, justamente Volta. porque teve a oportunidade de se oxigenar, né, eu gosto de pensar, assim, que é como se fosse uma oxigenação, né, traz Total. uma energia. Claro que eu, enquanto sagitariano, falar isso, né, é um pouco redundante, porque esse é o meu oxigênio na vida, mas todo mundo, né, a gente sabe, né, que enfim, Sim. quem viaja e às vezes só sair, assim, realmente daquele ambiente conhecido, É. já te traz inspirações e reflexões legais, né. A gente enquanto psicólogo nota, né, que isso é uma das coisas da clínica também, que as pessoas trazem, né. Todo cliente, às vezes, quando volta de uma viagem, a gente percebe o quanto ele avança no trabalho terapêutico dele, né, porque Muito. às vezes está ali num ambiente, num trabalho que tá violento ou, né, tendo que lidar com alguma situação que tá muito difícil. E aí viaja, porque, enfim, vai viajar. E aí nessa viagem tem a oportunidade de colocar muitas coisas em perspectivas, de refletir. E a pessoa volta tão diferente, com uma assertividade, né? Eu tenho um É. cliente que recentemente foi para a Ilha da Madeira, que é um lugar que, pelo que ele me contou, né, nunca tinha estado no meu radar. Também Sim. é como se fosse o Havaí europeu. E Ai, aí que ele bom. me falou da energia do lugar, e aí foi me explicando onde que ela estava no mapa e tudo isso. Assim, ele voltou, parecia que ele tinha feito 3 meses de terapia trabalhando apenas aquele assunto, sabe assim? Nossa. Porque ele teve Sim. um lugar, literalmente, onde ele pôde encontrar com um tema difícil, um lugar tão inspirador, tão facilitador de que a homeostase, né, pudesse acontecer. E aí eu fiquei Uhum. pensando: "Não, a gente precisa também trazer essas coisas, essas coisas benéficas, né, que, viajar, proporcionam". Então, é esse o tema, e aí eu expliquei o contexto, né, e a É. gente vai começar então, psicóloga Vamos. Fernanda Malman, né, a partir da sua Eurotrip. Vamos lá, hoje você é um estudo de caso, nos conte, né, como que foi. Nossa. Vamos fazer como se fosse uma intervenção aqui ao vivo. Como que foi a tua expectativa, né, como Hum. que era a Fernanda que foi,
né? Vamos começar por ela, para não confundir muito as coisas É, aqui, tá? começa Como com que ponto de tava a partida, Fernanda que né? foi? Vamos lá, vamos já fazer uma terapia intercultural aqui, ó. Quem sabe faz ao vivo, vambora. Quem Vamos. era a Fernanda que antes de ir? Tu ainda lembras dela? Como que ela Lembro, era? Me lembro. conta, descreve aí pra gente, conta aí pra gente. Olha, é uma Fernanda, assim, até meio contraditória, né? Sendo bem realista aqui. Eu tinha acabado de ir para um congresso e acho que foi assim. O Júlio sabe o quanto eu sou extremamente apegada com a minha gata. Então eu voltei e eu fiquei dia em casa, assim, essa é a realidade, né, gente? A nua é crua aqui. Sim. E aí eu ia ficar 16 dias longe dela de novo, assim, né? Então fiquei em casa depois do congresso. E aí viajei de novo. Então, uma parte minha tava assim, nossa, é o sonho da minha vida. Ir pra lá, com a minha irmã, né? Assim, com. É um sonho, assim, quase da minha mãe, vamos dizer assim, né? Minha mãe é falecida, fazem aí mais de 10 anos. E uma coisa que ela gostaria muito de ter feito na vida dela era viajar mais, né? Ela era sagitariana, assim como você. Então, é tema das nossas conversas paralelas, Sim, né? sim. E ir Tô para aqui essa representando. viagem, sempre representando a Marcinha, né? E para Sim. essa viagem tinha muito disso, assim, quase uma homenagem, né? Assim, ida para ela. E com a minha irmã também, assim, foi uma experiência incrível, porque para quem não sabe, né, quem tá nos conhecendo agora, quem tá vindo agora pro podcast, eu tenho uma irmã gêmea e é uma pessoa, assim, com quem eu vivo muito da minha vida, compartilho. É aquela coisa bem que a maioria das pessoas às vezes nem entende a nossa relação, que é muito próxima. Então, e também para ela, assim, foi um fortalecimento muito grande da nossa relação. E atravessar esse oceano juntas, assim, realmente foi algo. Acho que teve uma representatividade muito grande para esse movimento da vida, assim, juntas, realmente, né? Então a Fernanda que Sonho em foi conjunto. total, um sonho em conjunto, realmente, assim, de pisar do outro lado do mundo junto, né? Sim. Então, a Que Fernanda que foi, lindo. estava com esse coração muito aberto para essa experiência, cheia de expectativas. Foi uma Eurotrip muito gastronômica, eu adoro comer, cozinhar, então quem me acompanhou ali nos meus stories viu Acompanhei esses stories, gente do céu, que é só uma assim. vontade que eu fico com dó, mas valeu muito. E eu amo que você postava mordendo as massas pra gente escutar o croque que ela fazia de Ah, coco. E eu tava assim, ok, tu queres que eu tenha a experiência de a escutar o experiência croque? junto, exato. Não é só eu Eu botar amo, aqui, entendeu? Eu vou sim, compartilhar o que é essa sensação de estar eu comendo essa comida. amo. Eu sei, eu Meu entendo esse Deus. conceito fortemente. Sim, Mas desse lado também, né, que pode parecer uma coisa assim bem contraditória, esse coração assim de mãe de gato que tava, ai meu Deus, né, a minha gata tem um ano ainda, eu tô nesse processo. E fui com muita sim, saudade dela. Então, eu tô falando tudo isso porque isso é relevante mais pra frente na viagem, assim, né? De realmente esse grau de consciência que você comentou, Júlio, que a gente acessa quando a gente está num lugar tão diferente, onde tem esse choque cultural, onde tem as pessoas que não estão tão felizes assim em receber turistas, porque faz parte, né? Você imagina que nessa época do ano a Europa é inundada por pessoas que estão indo lá para conhecer, que muitas vezes não tem muito respeito pelos costumes que eles levam e que realmente atrapalham, assim, vamos dizer, o dia a dia das pessoas que estão ali vivenciando. sim. Então, isso também é algo que me impacta. Eu acho que sou dentro desse lugar de sensibilidade. Isso também me atravessou em alguns momentos, assim, na viagem, de sentir que eu não sou muito bem-vinda, que essas pessoas, de alguma maneira, estão incomodadas. Não pela minha presença, mas pela presença das pessoas no todo. Né? Mas eu, Uhum. na minha particularidade, sentindo esse impacto, assim, também. Então, isso foi Uhum. algo que trouxe muitas nuances, muitos amargos, azedos, Sim, tons, né? Que é muitos muito são. interessante. Nossa, é muito interessante. Eu acho. Então, vamos começar a nomear Hum, os tópicos, só para as pessoas Vamos. acompanharem a gente, né? Então, a Fernanda que foi tinha expectativas, né? Quais É. eram mais ou menos as expectativas, assim? O que que tu achava que tu ia conhecer? Como que tu achava que ia ser, assim, mais ou menos? Me conta. Bom, como uma boa neurótica um pouco obsessiva que eu sou,
Eu amo, mana. Eu fui com um planejamento, com Já horário fico marcado, pensando. Exato, cara. Exato. Amo. Manda, vai. né? Então, assim, todos os Se dias você tinham. vencer turismo, eu vou acordar às 9, até 9h30 eu já comi meu café, É, entendo. total, entendeu? E aí os Sim. nossos Autônoma passeios no dia estavam mais fraco, né? mais fracos, exato, surtando, né? Enfim. Mas aí, eu acho que esse é um grande ponto, assim, né? Pra gente começar com o primeiro tópico, com esse planejamento, que como é ir para uma viagem que você vai ficar 16 dias e que você quer aproveitar o máximo possível dos lugares que você vai visitar, né? Então, esse planejamento que foi feito na antecedência gerou uma expectativa muito alta de ver o máximo possível de coisas em tempo extremamente curto, porque na prática eu fiquei 2 dias em cada cidade. E aí tem as horas que chega, as horas que vai, né? Então, na verdade, Exato. são um dia, né? É um Assim. dia e meio, vamos dizer assim. Então, e aí se você pensa em grandes metrópoles como Madrid, Paris e Roma, você não consegue fazer muita coisa em dia e meio, considerando que muitas coisas têm uma distância absurda de um lugar para outro. Então, lá vai a minha programação, muitas situações ralo baixo. Aprendendo que controle, Exato, aprendendo na prática o que o controle faz. Gente, como que total. a gente pode ser tão diferente, né? Como que pode? Quando eu lembro da minha Eurotrip, eu tenho até uma dificuldade de lembrar como que eu fazia. De verdade, assim, como eu não lembro, sério, assim, por exemplo, em Paris, que ninguém queria falar inglês, que tinha toda aquela Ninguém quer falar trip, inglês, né, é que eles, bem isso. que eles adoram, tipo, assim, na minha cara, sabe? Tipo assim, ai, moço, pelo amor de Deus, quero ir pra casa. Só me ajuda, né? Enfim, eu não quero ferir a tua antropologia, nem nada. Exato. Se eu soubesse falar francês, eu juro que eu falava, Eu mas eu não falava. sei. Não é maldade, né, da minha parte. Eu falo até em português, se o senhor quiser, mas assim, me leve na minha casa. Mas o meu estilo é bem diferente, assim, eu gosto de ir. Claro que em Paris eu fui ali, né? Champs-Élysées, Torre Eiffel, Rio Sena, aquele negocinho ali, a Saint-Croix. Saint-Croix? Saint-Croix é o nome da igreja? Saint-Croix é o nome de uma comida, eu acho. Notre Ó, tá vendo, Dame. meu francês? A Notre Dame ou a Não, tem outra? aquela outra que fica um pouco próximo do Moulin Rouge. Sim, Sacré-Cœur. Sacré-Cœur, pois é, Saint-Croix eu acho que é o nome de uma comida, né? De É um uma sanduíche. comida. Então, ó, Aham. esse é o meu nível de francês, entendeu? E aí eu fico imaginando, cara, eu ia com celular, que assim, eu nem lembro se tinha internet direito, eu não falava Tem. nada. Como que eu me locomovi entre os hostels, sabe? Nossa, eu fico. E foi tudo tranquilo, assim, aparentemente, né? Tudo muito tranquilo. Claro. Mas o Pois meu é, estilo Júlia, é bem mas diferente. aí é que tá, né? O seu estilo é muito diferente, só que eu descobri nessa viagem que o meu também. Porque o meu tendão de Aquiles foi o meu controle. Foi o que mais me atrapalhou. Eu não aproveitei. Os dias que eu tentei controlar tudo e fazer tudo foram os dias que eu mais sofri nessa viagem. Meu Deus, gente, olha, vamos já falar. Não, porque controle, com certeza, é number one. Não, não digo number one, mas tá no top 5. Dependendo Tá, da semana, dos astros no céu, tá. né? Mas assim, controle tá no top 5 Hot Topics da clínica de psicologia. Total. Não, todo mundo assim que não gosta de controlar, né? Todo mundo quer muito leve e o olho tá Muito. piscando e a coisa tá assim. Exato. Então vamos tá. Foi com expectativa e um planejamento para alcançar essa expectativa. Eu tô tentando traduzir para clínica, né? Total, Para quem sim. tá de fora Aham. ouvindo. Tá. Então, nossa, uma expectativa. Ai, amiga, É de rir, é de rir. qualquer dia você pode me usar como cliente vivo aqui no meio da intervenção. Tá, vamos Não, lá. mas é Né? isso. Eu não sei o que vai sair da intervenção. Tá. É maravilhoso. Vamos Você lá. aceita em câmera que a gente faça uma intervenção, eu tô zoando. Mas A sua imagem é um experimento agora, a gente vai fazer artigo desse podcast, tô zoando. tem o meu consentimento aqui, livre e esclarecido. Tá aqui, Pode gente. fazer. Tá, então vamos lá. Expectativas irreais, né? Controle. Total. Então, vamos narrar isso clinicamente, então, através da terapia intercultural, pra gente ir Vamos. acompanhando cada etapa do processo. A gente tá no começo do processo, gente, tá? Isso. O que é interessante, né, que a clínica intercultural pode contribuir para uma psicoeducação sobre isso. Quando a gente organiza uma coisa
para um outro universo, com os códigos que a gente tem do nosso universo, essa é a receita do desastre, Total, fracasso. né? É tipo assim, ir pra Miami e usar a camisa da seleção brasileira. Nesse nível, assim, Uhum, quase. né? Do tipo assim, é do tipo assim, né? Coisas nesse sentido. Então, É. quando a gente utiliza a partir da fenomenologia uma estratégia de intervenção nesse sentido, seria de tentar pensar assim, o que é teu e que tu vais levar impreterivelmente? As tuas emoções, Uhum. né? O momento de vida que tu estás. Então, isso, ter uma presença sobre esse momento de vida, vai te fazer conectar mais Uhum. intencionalmente através da tua percepção com os elementos da viagem do campo que tu queres viver. Então, Com por exemplo, eu certeza. nunca tinha feito, pegando Paris, eu não tinha captado ou registrado o simbolismo dos cadeados, né? Vocês Uhum. devem ter colocado um cadeado, tu e a. Não, Vocês não colocaram, olha, jogaram o controle pro alto mesmo. não, gente, a gente Não não tava botou na cadeado. programação. Não tava. Tá, entendi. Tá, porque assim, eu achei o máximo, cara, Não, colocar. eu Tu achei não. também, depois, quando a gente foi passando pelos cadeados, bom, é isso, né? Eu vi os cadeados, eu não coloquei o meu, mas tá tudo bem. Bom, eu vi uma pessoa colocando o cadeado Ah, tão não, sim. emocionada. Sim, é. Isso, aí eu falei assim, cara, se eu não colocar um cadeado agora, que a minha vida não vai pra frente, sei lá, sabe essas coisas? E aí depois eu vim entender que isso era uma grande coisa que as pessoas faziam em Paris, Sim. entende? Então eu acho legal quando você se conecta com você, porque aí você consegue entrar no fluxo e na energia do local. Então É. eu organicamente fui convencido de que essa é uma tradição gostosa, porque eu a vivenciei, sabe? Claro, com Tipo, então tem um certeza. simbolismo quando eu vejo nos filmes ou quando eu vejo as Uhum. pessoas, né, que estão casando e aí fazem, né, a foto, colocando lá o coração, o cadeado e tal, Cadeado. representando aquele casamento, a lua de mel. E eu fico assim, nossa, eu sei o que é essa cultura, esse ato cultural, para além de dicas de viagem do TripAdvisor, sabe? Total. Tem uma coisa gostosa disso. Então a gente sempre vai ter expectativas, né, do que a gente quer viver e tudo mais. Só que é a receita de frustração quando a gente, sem perceber, leva a essa expectativa. É a mesma coisa quando, por exemplo, paraenses, né? A gente é muito apegado à nossa culinária. Uhum. Então, quando um paraense raiz, assim, viaja, né, sai e vai para uma migração, para um outro lugar a primeira vez, isso aconteceu comigo, os meus pais estavam visitando aqui recentemente, então isso era uma questão. Eles estavam bem abertos e flexíveis e comiam tudo e provavam tudo, mas o paraense ele tem esse filtro que é a nossa comida é melhor, sempre. Aham, Eu sim. tinha, eu atesto isso. É. Mas existem outras possibilidades gastronômicas, né? Eu até falei isso Sim. no vídeo que eu gravei, que, por exemplo, hoje eu gosto muito de hummus e ceviche, que é Uhum. uma comida peruana e uma comida, né, ali Sim, do da, Oriente da Médio. África, do Oriente Médio, etc. Isso. Que eu não teria acesso se eu não tivesse saído do Pará, mas eu tenho certeza que se eu faço uma comida à base de tucupi e jambu para eles, eles Hum. também iam gostar, entendeu? Iam, claro. Então, esse intercâmbio. Mas é uma dificuldade, por exemplo, É, a comida baiana é muito temperada, né? O é. mineiro, por exemplo, o mineiro nunca vai gostar de um feijão que não seja de Minas. Eu morei em São Paulo, eu conhecia muito mineiro e era assim, isso aqui é tutu mineiro, tutu paulista. Eles olhavam assim, tipo assim, nunca isso Isso daqui não é é. comida. Isso. E aí a gente vai comendo outras coisas, etc. Mas quando a gente viaja e vai com esse filtro, é, você não consegue entender aquela composição, por exemplo, de comida, porque ai, tá faltando alho, ou tá faltando pimenta cominho, tá faltando coentro, Uhum. né? Essa região, ela não produz coentro. Ela produz essa alecrim. Então as pessoas, sabe, tipo assim, a gente precisa entender o que É. aquele solo, aquele bioma traz, né, enquanto uma possibilidade gastronômica, porque gastronomia também é cultura e história, né? Na verdade, é em torno de salvar alimentos, né, poupar alimentos que as civilizações foram se construindo, né? Então a Sim. gastronomia é uma coisa que nos une, assim, arqueologicamente falando. Mas isso eu Uhum. acho que é um ponto interessante, né? Quando a gente ir se conectado contigo, porque daí você vai conectar com o lugar. Vai ficar mais É. fácil fazer o câmbio se você tá com você, que daí você vai conseguir ficar mais harmônica com o que daquele lugar
né, naquele momento você tá a fim de fazer. Porque às vezes fica tipo assim, Sim. eu paguei já o passeio pra ir pra tal lugar. Aí chove. Uhum. E aí fica aquele clima, por mais que você adapte o plano e a coisa tenha sido melhor do que a original, fica um clima de perca, né? A galera do controle, que é mais rígida. Conta Exato. aí pra gente, vai, joga na roda. Ai, gente, olha. É cada respiro fundo, assim, que. Sim. Não, mas realmente. Tá vendo, amiga? Eu tava na viagem. Você tava ali, ó, só. Calma, vai dar tudo certo. Mas realmente, os lugares que. Sim, então, essa questão do controle realmente é algo que eu percebi que quanto mais eu tava preocupada com cumprir a expectativa com a qual eu fui. Então, eu quero conhecer a Notre Dame, eu quero ir pro Museu do Louvre, eu quero ir XYZ lugares. E menos conectada comigo e com o fenômeno de estar presente nessa viagem, com os impactos que ela traz, com os percalços no caminho, porque fazem parte, aquele perrengue chique que a gente chama. Isso tudo, quanto mais em desconexão com isso eu tava, mais sofrimento eu tava. E aí chegou em Paris, que foi, eu acho, que o lugar assim que mais trouxe essa dificuldade, assim, sendo uma cidade que é muito grande, né? Os pontos turísticos, eles não são perto do outro, não são próximos. Então, o tempo que você demora com o deslocamento para entender a linha de metrô, enfim, são coisas que a gente não coloca no planejamento porque você não tem como saber disso até que você vá. E quando você vai e sente o impacto disso tudo acontecendo, é uma grande frustração. Então, teve uma noite em Paris que acho que a minha irmã queria me matar, assim, realmente. Porque eu tava morrendo de saudade da minha gata, assim, podem rir da minha cara, não tem problema. Assim, eu amo que a gente tá tendo isso ao vivo, porque eu acho que metade dos meus clientes tem os mesmos sintomas que tu. Então eu vou poder te usar como exemplo e nenhum deles vai achar no outro Sempre. dia, quando eu gravo, eles chegam na sessão dizendo assim, aquilo ali foi pra mim, né? Eu falo assim, eu juro que aquilo era um caso clínico. Então, tendo você pra representar o arquétipo do Sou controle. eu. Exato, então vamos usar isso como para fins de Podem me usar. ciência, para fins educacionais, né? Vamos lá. Então, o apego, Aí o apego inseguro. a relação do apego com o controle, como que era mesmo? Eu esqueci. Destruidora. Bom, E aí, eu comecei a chorar. Assim, eu tenho uma tendência, facilidade a chorar, né? Enfim, choro aqui. Choro muitas vezes com meus pacientes. Eu falo, eu me emociono junto, porque eu não vim pra psicologia pra ser indiferente. É claro que não vou entrar, nossa, né? Mas assim, aquela lágrima de se sim, emocionar com a dor do outro é muito real. Então, sim. comecei, né, a chorar e tudo mais, e falei assim, eu não acredito que eu tô em Paris. E eu tava brava comigo. Porque eu via tudo aquilo acontecendo, assim, quase como se fosse uma experiência de duas Fernandas. Amiga, só um pausa, porque é muito exatamente isso, a experiência de duas Fernandas acontecendo aqui agora. Quem não conhece a gente, quem chegar nesse podcast a primeira vez e ver a gente o mais branco que existe, tô com essa touca falando que lá em Paris eu tava sofrendo horror! muito em Paris, Gente. destruída. Eu tava destruída em Paris por causa da minha gata. Assim, as pessoas vão achar que a Sério. gente é uma coisa que a gente não é. Não é, É como se a gente exato. não é esses brancos que sofrem em Paris, tá? Pelo amor de Não, Deus. gente, pelo Não amor de se Deus. enganem. Não, inclusive tinha uma parte minha que tava me julgando muito. Não é possível, Fernanda, que você tá em Paris, chorando de saudade da sua gata, deixando de aproveitar o momento que você tá, que você sonhou com essa viagem a sua vida inteira. E E você tá aqui trabalhou pra ela a choramingando vida com inteira, né? isso. Não, só pra deixar claro que, tipo assim, você não vai em Paris todo mês, né? Isso foi uma Gente, coisa eu nem muito sei lutada. quando eu vou de novo, porque, assim, é uma viagem cara. Pra nós, como autônomos, tirar um mês de férias é um luxo. E dali eu Sim, ralada aqui pra frente pra poder sim. pagar as contas que vem. Não, mas eu acho que expondo o teu controle e a tua destruição, as pessoas vão se sensibilizar e elas vão Vão, sim vir elas com tudo vão pra terapia. entender. Elas vão ajudar sim, vai. Mas continua. E Tá, então nesse dia, tua irmã quis te matar. queria me matar. Porque além de tudo, assim, esses percalços no caminho, a nossa ida, nossa chegada em Paris, a gente demorou 5 horas pra chegar no nosso Airbnb.
era pra demorar 3, já era longe, né? Nós pegamos um aeroporto que era distante, enfim. Então essas frustrações de viagem, de falar assim, nossa, mas assim, o tempo que eu planejei fazer um monte de coisa, eu tô me deslocando. E faz parte, não tem o que você fazer. Você vai ter que chegar no lugar e fazer aquilo que dá pra fazer. Então, realmente, essa foi uma experiência, assim, onde eu precisava colocar tudo aquilo pra fora emocionalmente, né? Também por essa questão, assim, de ter estado num congresso antes da viagem, que foi emocionalmente muito mobilizador de mim, assim. Então, de conhecer pessoas que são muito importantes na minha caminhada, mas eu estava conhecendo presencialmente naquela experiência. Senti, assim, esse encontro com uma abordagem na qual eu estou me formando agora, que é a terapia focada nas emoções. E senti o quanto, de fato, quando a gente se abre para a experiência, nossas emoções, elas têm um lugar que elas precisam ser olhadas. Nessa Sim. correria de viagem, eu não consegui parar e fazer a minha sessão de terapia, eu não consegui parar e olhar assim, poxa, eu tô precisando de um dia pra botar o pé no chão, entender como é que as coisas estão aqui dentro. Né? Foi muito embolado. Então, eu também sinto que a minha frustração de lá, ela veio desse acumulado emocional que eu tava vivenciando antes da viagem. E aí, isso Uhum. é aquela metáfora básica do copo que transborda, né? De gotinha em gotinha Sim. transborda. Então, a partir do momento em que eu consegui também colocar isso para fora, e por mais, né, pareça assim muito bom, faz parte, é a nossa experiência real. E consegui Uhum. também me Uhum. acolher, tá bom, mas tá difícil, as coisas estão diferentes daquilo que eu planejei, daquilo que eu imaginei, da minha expectativa. O que eu vou fazer então agora que as coisas estão desse jeito? E é um reconhecimento, né? Tipo, é frustrante, né? As pessoas romantizam a cura em saúde mental. Nossa, eu me frustro muito quando eu me pego. Quando eu me pego. Tem momentos assim que eu. Quando passa assim, eu Né? me cato e eu fico. Nossa, mas eu fico frustrado de uma Muito. forma. A minha nova vai ficar frustrado quando eu falo coisas horríveis pra. Tipo assim, quando eu mando, sabe? Tipo assim, faz alguma coisa e eu quero ir. Aí eu fico tipo assim, eu não quero que essa pessoa se, sabe, se dê mal. Eu não quero, não quero. Tipo assim, é Sim. horrível. Eu me sinto muito mal quando alguém faz alguma coisa e digo assim, nossa, eu me frustro muito, porque, tipo Ai, assim, tomara cara, eu que. não sei. Não, não é isso. Eu começo a dizer, não quero nada de mal pra essa pessoa, não quero nada de mal pra essa pessoa. Tipo, não quero manifestar nada, coitada. Mas é do tipo assim, porque tem essa associação, né? Se aquela pessoa tá Sim. muito infeliz, ela não tá bem. O que eu vou ter de esperança, de expectativa? É. Enfim. Ah, mas a Mas tua raiva voltando. estava ali presente, né? Então, também é É, sobre e isso, o quanto a gente precisa externalizar reconhecer. isso, de alguma forma, Não, e reconhecer é que um isso está reconhecer. presente. Exato. Reconhecer. E é frustrante, porque a tua lágrima não era só porque tu perdeu o controle, também era porque você estava identificando uma autossabotagem de alguma forma, né? Por que não dizer? Pô, muito uma autossabotagem, né? E assim, eu acho que nesse sentido, ter numa viagem como essa que você vai ficar muitos dias, parceiro de viagem que possa chegar pra você e falar assim, cara, você tá reclamando em Paris. Que foi o que a minha irmã fez, né? Com muita sensibilidade, é, mas que também me colocou mais presença disso tudo que estava acontecendo dentro de mim e me ajudou de alguma maneira a processar essas emoções que estavam ali naquele momento presentes, abriu espaço para que eu pudesse vivenciar a viagem a partir daquele momento e decidir como que eu queria vivenciar isso. Hum, Aqui eu consegui botar tudo isso para fora, isso abriu um espaço. Agora eu consigo olhar para onde eu tô. Agora eu uhum, consigo realmente escolher comigo mesma. Tá, então as coisas não deram certo como você imaginou. Não quer dizer que elas uhum, deram errado, mas uhum. significa que você vai ter que recalcular alguma coisa. Alguma Sim. soma não vai ser aquilo que você pensou lá naquela calculadora. Então, Uhum, isso foi muito importante. E aí, naquele momento, a gente fez esse pacto, assim, de, tá, o que que a gente veio fazer aqui? Quando nós imaginamos essa viagem, eu me imaginei vendo as coisas, estar presente numa cultura que não é minha, poder andar pelas ruas e descobrir pequenos cantinhos, provar um tempero que eu nunca provei. Então, sentir a vida num lugar que eu nunca estive. E uhum. para isso, você tem que estar presente. Se você estiver no controle, você não está presente porque você está em outro lugar. E não tem como ter esse controle, né. Agora deixa eu fazer uma pergunta, uma das questões também que a gente trabalha na terapia de interculturalidade,
é que cada espaço que a gente viaja, ele tem uma identidade cultural, uma energia e uma vibe, né? Tem uma vibe, vamos colocar assim, que é uma mistura de Tem cultura, com energia, com natureza, com bioma, o, ancestralidade, o tudo. místico, com tudo isso, né? E aí eu fico assim, fantasiando que a Europa é um lugar, é o berço da obsessão, né? Das neuroses. Então, É, assim, literalmente. né? E aí, se você tá indo muito no controle e o teu sofrimento é muito de controle, né? Uma curitibana, que Curitiba representa no Brasil essa, essa vibe europeia, né? Que é do Uhum. perfeccionismo, né? Tudo funciona. Lembro do dia. Nossa, toda vez que eu lembro daquele nosso episódio em que eu falo que cachorro de rua. Tipo assim, um cenário impossível de acontecer em Curitiba. Um cachorro de rua. Cachorro na rua, de rua. Mordeu um saco de lixo e, e, e poluir Espalhar. toda a rua. E aí eu lembro da tua reação. Eu assim, morte, morte horrível. Tipo, enquanto eu dava o exemplo, dava pra ir vendo em ti o pânico, a vontade de ir pro meio da rua limpar a rua. E era só um exemplo que eu tava dando. E aí, Exato. quando a gente fala desses choques, né, isso reverbera de alguma forma. Então, você, enquanto uma pessoa com essa energia mais obsessiva, mais europeia, né, mais assim, do controle, mais racional, indo para um lugar onde isso tem a primazia, como que tu sentes que isso tocou? Nessa tua forma, né? Tu sente que você se sentiu mais pressionada pro perfeccionismo, ou tu se sentiu mais segura porque as coisas funcionavam e aquilo te deu um nível pro teu controle? Como que foi mais ou menos pra que lugares que tu foi, assim, com Uhum. encontrar, né, da onde tudo começou, Sim. né? Então, é engraçada essa pergunta, porque eu acho que no fim das contas eu senti que existe sim o conforto em saber que as coisas funcionam, né? Então, esse lugar de segurança, vamos dizer assim, então, de que eu vou, sei lá, pegar o metrô até o horário, ele vai estar aqui, ele vai me levar até tal ponto, enfim. Mas também perceber que se eu realmente estiver mais presente comigo, na minha experiência, naquilo que eu quero de fato, que é viver a vida, que é aproveitar, que é botar a cara no mundo, eu não quero ser obsessiva, porque os lugares que eu mais me diverti foram os lugares onde eu não tinha programação. E foi na Itália, né, mano? Claro, Claro. A gente pena. já tá saindo da França, indo pra. Tá vendo como eu tô on na interculturalidade? Mano, eu já Ah, sei o que cada super. país promove, né? Eu já cheguei nesse ponto, graças a Gaia. Mas Exato. beleza, então a gente já tá falando da experiência da viagem. Eu acho que tu traz um ponto que eu queria colocar o protagonismo, que é muita gente, quando pensa o ano sabático, pensa que fragmenta, né? Então, tipo assim, a minha viagem agora vai ser a minha terapia. E aí Uhum. interrompe o processo terapêutico, né? O que eu acho um pesar, porque o exemplo que você deu É. ilustra muito bem essa importância da gente estar se atualizando. Existem pessoas que fazem intercâmbio cultural de 6 meses para aprender Hum. outro idioma, numa outra cultura só. Sem uma irmã gêmea maneira que parou e disse assim, você tá chata, né? No intercâmbio, quando você vai solo e você manifesta os seus sintomas, as suas sombras, a consequência imediata é o abandono, ninguém te chama. Ninguém tem Sim. vínculo ou responsabilidade nenhuma com você. Então, Uhum. acho que a gente vai chegar lá, mas você sabe como é estar distraído e sentir a energia de que você não pertence, e isso instigar imediatamente o teu instinto de sobrevivência e você começar a ser muito querido, muito educado, extra solícito para ser de alguma forma, né, incluído, né, Eita. aceito, que é uma coisa humana, né, de realmente assim, do cérebro primitivo nesse sentido, né? E aí, esse processo de terapia, enquanto as coisas acontecem, é muito importante. Primeiro, para voltar para essa presença. Claro, Sim. você é uma terapeuta há mais de 10 anos, você faz yoga todo dia, então é mais fácil entender o conceito de uou, né? É. Mas, assim, as pessoas eh, precisam, né, desse suporte durante as coisas acontecem. Então, muita gente que, por exemplo, os meus clientes que fazem viagens mais longas de 2 meses, porque entraram no burnout, e aí a empresa falou, cara, tu é muito valioso pra gente, tira 2 meses aí, volta e volta, Uhum. volta de boa, né? E aí a pessoa vem pra terapia e diz assim, então, tô indo pra lá e quando eu voltar eu te conto. Eu falo assim, calma. Que tal, né, a gente nem que seja quinzenal, e aí quando termina o processo a pessoa diz: "Nossa,
Que maravilha poder fazer terapia, porque você tá num lugar mágico, sem nenhuma referência da onde a doença aconteceu, com alguém que sabe como era a tua versão naquele lugar onde tu adoeceu. Olha que rico, né? A gente, quanto terapeuta, nota imediatamente esses contrastes. A gente é muito sensível a isso. Principalmente porque a gente vê os nossos terapeutas da câmera, né? Então, a gente tem esse mesmo frame, então a gente consegue. Não sei, eu consigo perceber, assim, nas microexpressões, assim, se tem alguma coisa Essa mudou, leitura. algum. Né? E eu acho que é muito legal o durante, né? Ser sobre esse estímulo. E eu acho que também, assim, outras coisas que a gente trabalha na clínica intercultural é o estímulo da criatividade, de uma exploração mais ativa. Então, eu vou lançar aqui no canal do Legitimando Coisas, vídeo chamado Decodificando o Choque Cultural. Como que eu saio do controle e vou ser flexível da noite pro dia? É difícil, né, Fê? A Não, não. gente. O meu É caminho é o irreal, inverso, né? né? É, exato. Em como que eu trabalho com pessoas que precisam, né, se sentem mais seguras nesse lugar do controle. Essas 4 perguntinhas. Então, você tá lá vivendo uma situação, aí teve um choque cultural. Opa, senti alguma coisa. O quê? Tenta nomear o quê? Como é essa coisa? Tenta te descrever um pouquinho de como que ela é. Não, ela é assim, assim e tal. Que aí você vai conseguindo fazer alguns links de conexão. Aonde essa coisa acontece? Porque aí é aquela presença que te faz olhar ao teu redor, né? Aonde eu tô? Eu tô numa cidade enorme. Não é Curitiba que eu pago um pônei Rompoff, que eu pego ele ali como é o nome daquela praça do centro? Rui Barbosa? Não, Na Santos Andrade. Não é na Santos Andrade. aquela amarela que fica no centro. Bora que a gente tá intercultural hoje, a gente tem que falar o nome de todas as igrejas. A gente já falou. Tu não pode saber de Paris e não saber de Curitiba, porque o pessoal vai falar nos comentários. É que tem muita praça em Curitiba. Aquela que sai, né, o ponto 1 da onde saem os ônibus turísticos de Curitiba, aqui no centro. Próximo do Cavalo Babão, aquela amarela. É a Praça do Relógio? Não. Sim. É naquela rua que desce, que é onde param os ônibus de turismo. É uma praça grande, que tem muito táxi, que fica próximo do centro, ali próximo da Riachuelo. Não é a Praça do Amenu? Enfim, Meu mas nome um é. rompão e rompoff. Não, eu vou voltar lá para a ideia do rompão e rompoff. Então, o Tá. rompão e rompoff de Curitiba, você entra no ônibus e se você não descer dele em 5 horas, você viu todos os principais pontos de. Em 4 horas, você viu todos os principais pontos de Curitiba, né? Paris, isso fica mais difícil. Então, é importante onde isso acontece e com quem, né? Então, que eu acho que agora a gente entra num tópico que eu acho que é um tópico muito importante, que é a influência das pessoas, né, nos locais, né? O fator humano. Eu estava tendo essa conversa com amigos, né, do norte aqui no sul, e que muitas vezes o fator humano, você tem tudo perfeito, mas você sente uma energia de controle ou de não expressão. Sabe, tipo assim, ver um pôr do sol lindo em que o céu tem 5 camadas de cor e você tá olhando. E meu Deus, que coisa linda, que coisa linda. E isso ser tipo assim, ai, tá. Essa coisa meio blasé, assim, né? E isso ser uma Uhum. coisa que interfere na experiência. Porque, tipo assim, o fator humano tocou numa coisa que era, né, Hum. relacionada ali. Então, essas coisas são importantes. Você mencionou alguma coisa nesse sentido, que eu acho que essa Europa e xenofobia são coisas que a gente sempre também ouve, né? É, com Então, certeza. não tô assumindo que você tenha sofrido uma xenofobia, mas essa energia do tipo assim, eu tenho que. Não é tão fácil aqui, não tá tão orgânica o meu Não, caminhar por aqui, né? Eu preciso ter um é. pouco mais de atenção. Como que foi pra você essa vivência? Então, foi muito interessante, principalmente assim, no sentido de eu falo inglês, arranho espanhol, dá pra me virar assim, tranquilo, né? E muitas vezes, em cumprimentar as pessoas, tanto em Madrid quanto em Paris, até mesmo na Itália, se a gente falasse direto, es- as pessoas são muito assim, elas realmente não gostam, né? É turista, não gosto, mas se a gente falasse em português, eles percebessem que nós somos brasileiras, já se abriam outros passos. Então, a gente foi entender Hum. isso muito mais pra frente na viagem, né? Teve um pouco disso em Paris, assim, quando a gente falou que a gente era do Brasil e tudo mais. Mas, realmente, os franceses não falam muito inglês, então isso foi uma dificuldade. E poucos falam espanhol, então como que a gente ia se comunicar ali foi um desafio, né? Mas a partir do momento que, tanto em Madrid quanto na Itália,
quando a gente falava que a gente era do Brasil, as pessoas até abriam um sorriso, assim. Então, isso foi muito bacana em perceber o quanto. Então, não fale inglês. Fale inglês só depois que as pessoas entenderem que você é do Brasil. Aí elas vão abrir um espaço para que Uhum. elas possam se comunicar com você a partir de um outro olhar. E isso foi muito interessante. Mas naquele primeiro momento, até a gente entender isso, foi um impacto, porque é essa sensação assim de não disponibilidade. E muitas vezes, se você está precisando de ajuda, você está literalmente num lugar que você nunca esteve, com pessoas que não falam a sua língua, dá um certo desespero pensar assim, não, ninguém vai me ajudar aqui. Sim, Mas, de alguma sim. forma, também entender que existe um espaço de abertura, assim, para o nosso país que eu não E imaginava. essa leitura, né, do simbólico, porque, assim, pode ser que a gente não entenda, vamos analisar culturalmente os pontos de vista, né. Sim, Brasileiro como a gente da década de 90, a gente cresceu com aquele hype de ser bilíngue, né, sim, aprender muito. inglês, falar inglês fluentemente. Fazer A nova geração hoje intercâmbio, nem vai para curso de inglês, eles parece que já nascem falando inglês, né, sei lá, vendo sei série. lá, aspiram já. Na nossa geração tinha literalmente, assim, era você ia pra escola de manhã e à tarde, era, assim, uma vida estudando inglês, né, era toda Era. uma coisa, assim. Então, você viaja e aí quando você consegue esse prêmio que é falar inglês no Brasil, né, e você consegue viajar, a expectativa também tá alinhada com: "Bom, chegou o meu momento de brilhar", né, chegou o meu momento de É, fazer valer aquela terça e quinta que eu ia, né, aquela terça e exatamente. quinta que eu ia, exato, por 5 anos, 6 anos, né, muitas pessoas estudam, assim, 6 anos inglês e tal. Sim. E aí você chega num lugar que tem uma cultura de, conflitos que a identidade cultural está relacionada à resistência, afinal de É. contas a Europa, cada pequeno espaço é uma vila que, né, funciona de uma determinada forma, então o inglês para eles não tem essa conotação, né, de Não, vitória, muito pelo contrário, seria uma coisa, um uma demérito, né. invasão, né. Isso. Isso é um ponto interessante de perspectiva para levar em consideração, porque se você vai com um julgamento de: "Ué, inglês é o idioma oficial, inglês é", É, quanto mais você fala isso, mais os europeus não vão querer falar inglês com você, né. Então você tem que ser um pouco esperto nesse sentido, né. E eu exato. acho também que as pessoas sentem, eu acho que isso é universal, né, que é o grande conceito, assim, a grande revelação que Jung trouxe para mim, para psicologia, que é o inconsciente coletivo. Então, quando você viaja, se você também está conectado com você e com a tua humanidade, Uhum. as pessoas vão perceber, mesmo que você fale inglês, se você está É. querendo utilizar esse recurso para fazer, né, uma coisa mais imperialista americana, ou se você tá, tipo assim, no completo desespero e você precisa, por favor, moço, agora, agora Você me chegou a ajuda, eu só hora. quero chegar na minha casa. Eu juro que esse euro que eu vou investir no seu país vai virar uma taxa que vão construir uma ponte, vai facilitar a sua vida assim que eu for embora. Mas, por favor, agora me faça chegar nesse rosto que eu tô com frio, né. Exato. Mas é interessante também ter essa leitura do humano, porque também, né, essa perspectiva de vou para a Europa, já estou gastando euro, já estou, né, investindo muito, pode ser que a gente chegue imprimindo essa energia de, vamos colocar assim, de colonizador, né. Tudo bem que É, eles sim. colonizaram e fizeram várias coisas e, enfim, a gente tem mais é que sentir essa colonização de volta, mas É, mas é também um é efeito uma dessa coisa curiosa. globalização, né, de achar que automaticamente o inglês é a língua que é usada por todos e que você vai chegar num outro lugar, outro espaço do mundo que a língua nativa não é o inglês e que isso deveria ser tratado dessa forma com uma naturalidade, né? Então também E acaba e é e é sendo. interessante e é interessante pensar que, assim, as pessoas vendem a Europa como um produto, É. mas os europeus estão vivendo a vida deles, né. Então, tipo assim, Não, eles têm um produto, a terra deles foi vendida para exposi quase um é. safari, humano, né, quase um Aham. safari, né, nesse sentido. E é interessante levar essas coisas em considerações, porque de fato, aqui em Floripa, né, eu tô agora morando aqui, e eu morei Sim. muitos anos em Buenos Aires, em uma excelente relação com os argentinos, né, muito forte, tenho muitos amigos argentinos, mas foi muito esquisito. Na praia que eu moro especificamente, que é a Barra da Lagoa, ela é dominada por argentinos no verão, sério, tipo, a praia
você só escutava assim, Valentim! E as pessoas jogando terro, ninguém falava português. Assim, uma colônia argentina aqui em Florianópolis, né? As músicas eram em espanhol. Num primeiro momento eu achei isso o máximo, porque eu estava tendo um déjà vu da minha época de e aí tomando mate com os amigos argentinos e aí falando castelhano. Então, assim, sei lá, as primeiras 3 semanas foi muito essa vibe, foi muito maravilhoso. Depois eu comecei a perceber o tratamento deles com os garçons, que aí, né, que com os brasileiros. E aí isso começou a ativar um sentimento do inconsciente coletivo nacional meu, do tipo assim, porra, cara, tu não vai nem falar oi, tu não vai nem tentar falar oi. Né? Aquilo me angustiava, porque o brasileiro é muito flexível, né? Então, tipo assim, eu falava, pô, tá que tu não fale português, mas oi tu consegue aprender. Exato. Né? Não, já chegava assim, olá, quanto é isso? Já direto no espanhol. E aquilo me dava uma agonia, porque eu trabalhei na hotelaria de Buenos Aires, né? Eu tenho essa experiência de trabalhar com um hotel de 5 estrelas, né? Que era o Alvear Art, que é um dos mais famosos de Buenos Aires. E assim, os brasileiros já chegavam tentando, olá, como estás? Né? Pelo menos o olá, como estás? Estava assim na ponta da língua. E me dava uma angústia, assim, dava pra ver, tipo, meio uma pirraçazinha deles, sabe? Do tipo assim, eu não vou nem tentar. Eles não tentavam nem falar mais devagar e tal. E aquilo foi me dando uma angústia, eu vivi esse conflito, porque eu morei lá, adoro os argentinos, mas eu nunca tinha tido essa experiência de ver eles invadindo o meu território. Então Sim. isso realçou coisas em que eu não tinha quando eu estava no território deles. E Claro. aí isso foi uma das coisas que me chamam a atenção, né? Te chamou a atenção o teu controle, e pra mim me realçou a minha flexibilidade, né? E essa coisa do respeito, da honra, né? Eu acho que você saber chegar no lugar respeitando essas sutilezas e se conectando com o humano, você consegue estar em qualquer lugar e aprender uma coisa sobre aquele lugar. E isso vai te enriquecer, né? Toda interação que a gente tem com o diferente, ela proporciona crescimento. Porque a gente cresce a partir do que a gente vive e experiencia, né? Não necessariamente sobre aquilo que a gente teoriza. Como você falou, a viagem começou a ficar muito melhor quando ela virou uma viagem experienciada e presente e não a cumprimento de uma tabela, né, de um roteiro. Essas coisas são realmente importantes de levar em consideração. Mas eu dei já aqui a explicação inicial teórica sobre os impactos do humano, né? Falei um pouco também de mim, mas eu queria ouvir de ti. Sim. Bom, eu posso dizer que eu já sou uma pessoa assim muito atenta ao meu ambiente ao redor, assim, né? Então, das reações das pessoas, de como a maneira como eu falo traz uma reação XYZ, às vezes não é nenhuma reação verbal, física, uma linguagem corporal, às vezes de mais abertura ou de rejeição. Então, isso realmente, assim, foi um ponto que eu posso dizer que estava no meu radar de uma maneira bem presente. Então, essa tendência a ser mais gentil, a ser mais, assim, realmente estava mais presente. Mas é como eu falei para você, Madrid foi uma cidade que me surpreendeu muito. As pessoas foram, assim, muito solícitas. Teve só um morador lá que não foi muito feliz, mas eu cheguei falando inglês e aí foi já um primeiro impacto, tipo, calma, volta pra cá, fala português que é melhor. Não, mano, mas também chegar em Madrid, não meter olá, como estás? Não, Tu fez igual os argentinos. eu falei, Ah, tal, daí eu não sabia não sabia falar a frase que eu queria dizer, e eu falei em inglês. entendi. A partir do momento em que eu comecei a falar inglês, já veio essa rejeição automática. Assim, bom, Sim, faz parte, né? sim. A França realmente foi um espaço, um lugar muito desafiador, assim, para mim. Sinto que eu preciso voltar, fechar algumas gestaltes lá, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, também entender que essa coisa da Itália, por exemplo, ser um espaço muito caloroso, é muito próximo do que a gente vivencia aqui como brasileiro, né? Então você chega na Itália, as pessoas já estão brigando, elas falam alto, é uma coisa maravilhosa. Aí eu me sinto logo em casa. Nossa, Cheguei em cheguei e vi casa, uma confusão. então, Ai, graças a Deus. exato, foi essa sensação. Então foi muito engraçado, assim, ver o quanto essas polaridades também estão presentes, apesar da Europa, se a gente for pensar no tamanho do Brasil,
é muito pequeno, né? Assim, uma Mas cidade. eu acho que é por isso que eles intensificam essas resistências, né, porque é Exato. muito frágil. Imagina, é muito É, pequeno, é muito pequeno, é muito invadido, é muito traspassado, né, a gente sabe disso, né, uma coisa que tem é, muita zigue-zague, isso também destoa muito energia, então, por é, isso, essas resistências mais demarcadas mesmo, né, que é importante de exatamente. ter. Acho que um outro ponto legal que você traz, e eu estava anunciando isso, quando eu fiz o anúncio do que era a clínica de interculturalidade, eu Uhum, trouxe 3 eixos que as pessoas não levam tanto em consideração. Um deles é a cultura, né, mas aí é mais fácil de assimilar. sim, O local, né, que é essa parte da natureza, que também está ganhando muita força hoje em dia. Ainda tá fraca as discussões sobre os impactos da natureza no é, psiquismo, mas hum, já tem alguma coisa. Só que já. os idiomas, né, então assim, a gente fala de cultura, local, cenário e os idiomas. E eu acho que o Uhum, exemplo que você traz é a prova concreta, porque assim, o idioma é a linguagem, né, é a expressão da cultura em ato. exato. Então, é aonde vai doer primordialmente. Uhum, E a questão da composição, ela aciona coisas na gente que são muito interessantes. Por exemplo, a palavra saudade, ela só existe em português, é. né. Então quando um brasileiro escuta saudade, ele vai sentir uma coisa diferente se ele ouvir "te extraño", Aham, que é em exato. espanhol. Então assim, eu tô com muita saudade de ti, e aí eu digo: "Ai Fê, saudade". Você vai dizer assim: "Nossa, aquela gay tá lá sozinha editando aquele podcast, ela não tá porra nenhuma de saudade, ela tá com inveja de eu estar aqui na Europa comendo esse croissant crocante, e eu aqui no escuro editando". Também, mas você entende o que significa saudade. Agora se eu digo assim, tu tá lá em Madrid, o cara não conseguindo explicar o que tu quer para o cara, tendo que falar inglês, e eu te digo: "Amiga, te extraño". Não Eu sei também se tô te vai soar. estranhando, entendeu? Totalmente tá te estranhando, exatamente. Talvez eu devia dizer "eu te estranho" mais do que saudades, né. Talvez tenha sido o correto que eu deveria ter dito. É. Mas é assim, então então quando eu ouço "te estranho", me tira, tá me estranhando porque me É. leva pra um outro lugar, se eu vou para o simbolismo, né, apenas semântico do que isso significa. Algumas outras palavras que eram esquisitas por aqui, eram muito simples, mas que me bugavam. Por exemplo, embaraçada. Aham. Nossa, isso buga a cabeça da gente, né. Eu acho horroroso dizer pra uma mulher que tá grávida que ela tá Ela tá embara embaraçada. Não sei explicar, entende? Me aciona em é, outros lugares, e eu sei que é é, só um idioma, é só um negócio. é. Quando eu morava em Buenos Aires, a gente era próximo de uma brasileira que, fazia faculdade de medicina lá, era aquele boom de brasileiro, e ela Sim. engravidou e viveu todo a questão de pré-natal e tal em Buenos Aires, então acabou sendo uma forma da gente aprender sobre como que isso acontecia Hum. lá. E toda vez que alguém dizia pra ela na rua: "Estás embaraçada hace quanto?", parecia que não era bonito aquilo, parecia que não era uma coisa boa o que ela estava fazendo na minha, né, no meu ouvido, num primeiro impacto. Então é Sim. de se imaginar que de É, vice-versa, né, muito, muito. vão ter coisas que vão ser diferentes, assim. Mas o idioma é uma questão interessante. Riqueza muito grande, né, Ju, de poder, realmente colocar isso, utilizando, vamos dizer assim, né, o meu estudo de caso aqui, porque são Sim, experiências reais, aonde você pode realmente, vamos dizer assim, traduzir para as pessoas que estão nos escutando, como é que esses fenômenos vão atravessando as pessoas que estão passando por essas mudanças e sim. que precisam, de alguma maneira, dessa assistência para olhar para si mesmas dentro de como que esse processo muda, acho que toda a perspectiva de vida daqui para frente, quando você vai de um lugar para outro. Então é muito Isso. rico poder trazer essas essas traduções, vamos dizer assim. E perceba que os exemplos que você deu, se você conta pra uma pessoa, ela vai, por isso que eu fiz a brincadeira, né, "Nossa, uma branca que sofreu em Paris", porque não é isso, né, não Não. é isso, mas quem não conhece não vai ver as É, 30.000 sutis camadas que isso é, significa, e é por isso que a gente tem que trazer essas coisas à tona, né, de alguma exato. forma. Mas então voltando para o teu exemplo e utilizando então os cenários, né, a gente já passeou por
pelas pessoas, né? Então você já contou mais ou menos que os franceses foram mais desafiadores que os italianos e que isso Muito impactou na mais. tua experiência, sim. Hum. Vamos então para qual foi o lugar que você sente que eh, te despertou a site, uma criatividade, assim, que Nossa, mais te tocou, e o lugar que você, de repente, foi bom conhecer, aprender o que tinha para aprender, mas não voltaria, né? sim. Quais são esses 2 lugares e o porquê que eles são esses 2 lugares para você? Olha, esses 2 lugares ficam na Itália, né, na Eu acho que eu já Sicília. sei. O Sim. que que tem Nossa. na Sicília que te mexeu, que tocou contigo? Então, eu acho que a Sicília, né, foi o primeiro local com cidades menores que a gente viajou depois. Os primeiros destinos foram Madrid, Paris e Roma. Todos os lugares muito lindos, mas grandes metrópoles, muita gente, muito turista. A gente pegou 2 feriados, tanto em Paris quanto em Roma, então você imagina que a quantidade de turistas estava muito maior e a gente não sabia disso. Isso Até porque também tinha os turistas locais também, quando tem feriado no lugar, né? exatamente. Então isso impactou diretamente na nossa experiência. E aí, quando a gente vai para Sicília, que é um lugar um pouco menos turístico, vamos dizer assim, na Europa, um pouco fora dessa rota óbvia, vamos dizer, né, para as pessoas conhecerem, foi um local assim em a gente pôde ver a vivência das pessoas, mas sem isso estar atravessado com a quantidade de turistas absurda, assim. Então é quase Uhum. como se sentir como seria viver nesse local. Então isso foi muito especial. Assim. E Agrigento, que foi a cidade que a gente foi conhecer primeiro ali na Sicília, era uma cidade que foi primeiro uma cidade grega. Então, tinham os templos gregos que tinham sido construídos, né? Ainda tem alguma coisa deles ali no Vale dos Templos, mas você sente, assim, é uma cidade que tem civilizações há mais de 2.500 anos. Então, você sente como a história da humanidade esteve presente ali, eles deixaram a marca deles na história, né? Então, aqueles monumentos enormes, e isso foi muito impactante, assim, sentir você andar por aquelas ruas, aquelas vielinhas, isso foi maravilhoso. As pessoas muito mais abertas, assim, interessadas em conversar, né, saber da gente, a gente poder também conhecer pessoas de lá. Foi, assim, acho que uma experiência de se cruzar interculturalmente que foi muito rica, né? E de contato, né? Então você traz o De tema, contato. o espaço, né? Então as megalópolis, elas têm muitas referências, muitos insights, muitos estímulos. Você não consegue a presentificação, ainda que você esteja presente, a É, energia do local é difusa e caótica, né? E aí desconexa. um espaço menor, você conseguiu sentir como que você conseguiu já se localizar melhor, né? Tem uma outra coisa. Acho que, né, me corrija se eu tiver lido errado ou não, mas eu também Uhum. sinto que você entendeu nessa viagem que você prefere lugares menores, né? Total, com certeza. Eu acho que foi um aprendizado, né? Eu acho que você Foi. suspeitava, mas eu senti que foi uma coisa assim, É. nossa, megalópolis Não, ou Júlia, eu cidades não grandes realmente. suspeitava. Eu não suspeitava, tá? Eu não tinha ideia. Foi uma surpresíssima pra mim. Não sabia Sério? Não, mesmo. eu já suspeitava disso por ti, porque quando tu foi em São Paulo, tu tava assim. É, Exato, eu falei assim, nossa, e tu mora numa fazendinha, né, amiga? Num moro, ranchinho. moro. Então sair de um ranchinho pro meio de Madrid te estranhando, deve, É, é um jogo, mas então, loucura. É. então foi conhecimento. Foi. Eu acho que assim, são lugares que realmente te convidam a estar presente. Te convidam Uhum, a olhar, assim, só pro que tá ali. Entendeu? Não é uhum. tanta gente, não é tanto estímulo a ponto de você não conseguir sentar. Então, sentar aqui nessa vielinha, nessa rua, coisa mais lindinha, tomar um gelato e conversar com as pessoas que estão aqui e dividir com elas, saber
da cultura local. É outra vida. E nesses momentos que a gente senta pra comer um gelato é quando a gente vê a mãe explicando uma coisa pro filho, né? Tipo, não faça isso, Todo mundo Juliano, né? brigando, né? Eu acho que E isso tem tatuapé, sim. E que às todo vezes não mundo. estão brigando, né? Porque, por Não, exemplo, isso da Itália me conecta muito com a minha antropologia, que é nortista. Então, sim. assim, se as pessoas não gritarem comigo, na minha cabeça elas não me amam. É tipo assim, não tem negociação. Se eu fizer algo e eu olhar para as pessoas que dizem me amar e elas não estiverem assim, ou assim, né? Tipo, gritando e parece, quem vê de fora parece que as pessoas estão brigando comigo, mas eu sei que elas estão, na verdade, celebrando junto Sim, comigo. Então isso é muito importante. A efusividade, no meu código cultural, nunca é uma coisa negativa. É tipo sim. assim, uma pessoa que é muito polida e educada, nossa, me dá logo uma psoríase. É impressionante, assim. Porque eu já fico logo assim, qual que realmente é a opinião dessa pessoa? Não sei se é essa. Agora, Quais são quando esses tem a sinais? gritaria, quando tem a gritaria, tu não esconde, né? Gritaria vem Não, tudo, me faz muito ela é. sentido. Exato. Então Mas foi isso que você traz é um maravilhoso. ponto importante, porque, por exemplo, me conecta quando eu fui para o Canadá aprender inglês. Todo Uhum, mundo queria ir para Toronto, para Vancouver, que eram as grandes cidades. E eu escolhi Calgary, que era um interiorzinho no centro do Canadá, uhum, justamente para eu conseguir viver isso. Eu suspeitava que ia ser melhor para fugir dos brasileiros, né, e dos latinos, para ter sim. mais a possibilidade de aprender inglês. Mas também me surpreendeu muito positivamente, porque tinham dias que a minha vida era literalmente um filme da sessão da tarde, sabe? O ônibus Uhum. amarelinho do school chegava na parada, eu subia com a minha mochilinha. Ai, que Todo mundo gracinha. organizado, assim, sabe? As crianças indo pro ponto, porque aquele é o ônibus da hora que passa. Sim. Que era uma experiência que quem foi direto para fazer inglês nas cidades acabavam indo mais para bar, para pub. Era uma outra, né, forma de viver essa Sim. interculturalidade. Eu também vivi essa parte depois, né? Mas foi importante para eu estar com famílias que, por exemplo, no Dia do Canadá, iam para os centros comunitários fazer o barbecue com aquela galera e todo mundo se conhecia, né? E aí ficava aquele clima Uhum. de todo mundo, nossa, você é da Amazônia, e a gente conversava sobre essas questões. Então, fica mais fácil, né? Isso foi uma das coisas que eu sempre soube teoricamente, mas eu acho que eu também aprendi com essas escolhas de priorizar os espaços onde pudessem ser facilitados a comunicação, mas aprendi muito com São Paulo também, né? Eu lembro que em São Paulo eu morava a 100, 200 metros de amigos muito próximos, mas eu de verdade, a energia da cidade era tão caótica, era tão cheia de coisas que a gente não conseguia se ver. E isso era Sim. uma coisa que eu escuto muito dos clientes de São Paulo, né? Muita É. gente em São Paulo não consegue ter muro. Hum, Logisticamente vai ficar difícil ter um namoro, então as pessoas nem investem, né. é. Eu estava atendendo uma uma Tem, eu uma atendo em uma São Paulo pessoa assim também. então você não consegue, dava pra ir andando 200 aqui, né, eu ando muito mais, mas parece que tem um vento, sabe, a energia que te flui, você consegue São Paulo parece que é tudo muito resistente, né, e a É. qualquer momento aí você não pode levar o celular, porque você vai ser assaltado. Aí quando você pensa em todo o trabalho que vai ser, você diz: Você "Ai, desiste. não". Você desiste, né. E aí isso também fala do cenário que contribui com a experiência psicológica, né, de absorção dessa cultura e desse espaço. Muito Hum, interessante. Então, muito. os lugares que você não voltaria, o que você voltaria seria a Sicília, né, porque teve essa A conexão e tal. Sicília, Florença, maravilhosa. A Siena eu gostei mais ainda do que Florença, que também é uma cidade um pouco menor dentro da Toscana. Chuchuzinho, um amor muito gostoso. Que eu acho que não voltaria, é muito forte, É só né? pra gente criar um ponto de contraste, não precisa ser Ah, literal, que tu disse que tu te curou do teu controle, não precisa ser literal. A não, viagem claro. pra gente ter luz e O meu sombra, lugar então menos preferido, assim mesmo, foi Paris. eu juro por Deus que o meu também. Eu É, não entendo o hype de Paris, amiga. Por isso que eu tava, tipo assim, na hora que você tava, assim, a Branca sofrendo em Paris, eu tava, tipo assim, eu preciso avisar pra todo mundo que essa daí é macumbeira, entendeu? Lá de Curitiba, da Santa Cândida, mora num é, rancho, numa fazenda, e essa gata que ela tá morrendo de saudade é uma gata preta. preta, Vamos exato. colocar esse cenário, porque parecia que, assim, a Ana Hickman tava sofrendo em Paris. Não, tá E bom. aí eu fiquei com a sensação de que eu não tinha amado tanto Paris
porque eu tinha começado por Londres. E pra quem viaja sozinho, Londres é uma cidade cheia de gente solo viajando, né. Paris Sim. era assim, todo mundo de lua de mel, um monte de É. casal. Aí eu assim: "Pô, cara", né. Mas assim, Sim. a experiência das pessoas também, né, chega um ponto que é do tipo assim: "Ai, não quero ser maltratado, não quero investir todo um dinheiro num lugar e pegar uma resposta blasé de um cara com uma echarfe de não sei quantos euros", sabe. Então Uhum. essa coisa, esse turismo, É. assim, de gourmetização, sabe, esse Sim. fetichização do branco, do europeu, tá muito cafona mesmo. É. Eu acho que isso, assim, ressoa muito pra mim com lugares que te convidam à desconexão e lugares que te convidam à conexão. Então eu acho que pra Uhum, mim foi justamente esse o grande plot twist da viagem, que é uhum. perceber o quanto essas metrópoles que são incríveis, né, acho que tem muito delas, mas talvez pra mim, por exemplo, voltando, eu teria que ficar, sei lá, uma semana em Paris, né? Então eu vou levar um dia pra eu conhecer a parte do Arco do Triunfo, e tem tudo que tem ali e tudo mais. Levar esse tempo de estar conectada comigo pra poder conhecer um lugar que me convida à desconexão. Sim. Mas os lugares que convidam a gente a essa conexão têm um mais, assim, né? Que de uma E pitada o de que eles vida. o que não, então, por exemplo, a gente Uhum. não gostou tanto de Paris. Isso é uma coisa que vai contra o que todo tipo assim, eu tenho A certeza que grande se a gente maioria chega no das lugar e pessoas. fala: "Não, acho que o lugar que eu não voltaria é Paris", as pessoas: "Por quê?". Como Porque tem um assim, né? imaginário de que a gente tem que amar Paris, e eu acho que isso também é uma coisa pra gente refletir. A gente É. não tem que nada, eu acho que todo lugar é uma tela em branco, e no choque dessa interação vai revelar uma verdade. Uhum. Essa verdade, a minha verdade hoje é, por muito tempo, com essa educação eurocentrada, né, norte-americanizada, é natural que por muito tempo a gente imagine que esses são os espaços mais legais. Mas até hoje, quando as pessoas perguntam de todos os países que eu morei, os meus favoritos é Buenos Aires e Colômbia. Né, Sim. porque eu pude viver essa coisa internacional de uma cultura diferente, mas a gente ainda se encontrava nessa coisa da sul-americanidade, né. É. E então era interessante essa coisa latina e tudo mais. Então, quando eu falava Buenos Aires, eu lembro que as pessoas que sabiam dos lugares que eu tinha morado, elas encaravam com muita surpresa que Uhum. Buenos Tenho Aires era a certeza. minha cidade favorita, principalmente porque a Argentina estava super queimada, mal falada com a economia e com esses governos esquisitos e Sim. etc e tal. Ainda assim era. Por quê? Porque pra mim Buenos Aires tinha uma personalidade, né, ela tinha um Uhum. drama, ela tinha uma coisa. Eu não sei como que é a Buenos Aires de hoje em dia. A que eu conheci em 2010, 2013, ali nesse período, ela tinha ainda essa coisa nostálgica, né, Sim. enfim, então me chamava a atenção, porque ela não era genérica. Essas viagens que envolvem ostentação, elas provavelmente não vão te levar à conexão. Que É. são aquelas pessoas que estão brigando com a companhia aérea, então, sabe? Estão sempre estressadas com alguma Uhum. coisa e tudo mais. Ao passo de que você diz assim: olha, tenho 3 dias para ficar aqui, para onde isso aqui vai me levar? Isso te traz É. até a possibilidade de que o lugar se apresente, né? É. Dá a Exato. oportunidade de deixar o lugar se apresentar. Então é isso. É O que que isso. você como que você pensa então uma terapia de psicólogo para psicólogo, né? O que que você pensa então de uma terapia intercultural? Você acha que faz sentido a gente utilizar todas essas reflexões e ampliações de consciência que esse choque traz para uma reflexão clínica? Conta pra gente quais são teus insights clínicos sobre isso. Muito, Júlia. Eu acho que usando essa experiência própria como um lugar de partida, assim, para falar, realmente entender o quanto sair do teu lugar de origem te convida a se olhar. Você Uhum, tem uma certeza que você vai estar com você o tempo todo. E o quanto você vai estar reagindo ou o quanto você vai estar vivenciando as situações nos lugares onde você está conhecendo pessoas, espaços, natureza, isso é uma verdade que é incontestável. Então, se você está nesse processo conectado com você, num processo terapêutico, que te ajuda a traduzir, que te ajuda a abrir esses espaços emocionalmente para estar presente, para entender como que esse lugar aqui, o que que esse lugar de alguma maneira ativa. Qual é a Fernanda que estava em Paris? Qual é a Fernanda que foi para Roma? Qual é a Fernanda que estava em Agrigento? Eram Fernandas diferentes.
Uhum. E esse processo de olhar pela interculturalidade permite justamente que você consiga traduzir para você e enriquecer de uma maneira assim. é, não existem palavras para descrever o quanto que isso traz não só um repertório, né, de conhecimento sobre si, mas um repertório de conhecimento para a vida, para você levar para todas as suas relações. Então, eu acho que é Sim. fundamental. Poder É, usar é, o esse en- episódio é, o- para esse olhar é a cereja do bolo, assim, para mim. sim, é o encontro com o diferente, né. Então pra gente finalizar, Fê, a gente falou do teu início, desenvolvimento, e a gente falou sobre várias coisas, e aí tu voltastes da Europa, né, pra Curitiba, Você. pra tua gata, pra gente finalizar essa viagem direitinho, né. Aham. Quem é a Fernanda que volta? Tu falaste da Fernanda de Roma, a Fernanda de Paris. Quem é a É, Fernanda de volta a Curitiba, né? Quem que volta? O que que tu traz diferente? O que que tu traz de novidade na bagagem? É sobre você, sobre teus processos? Tem alguma coisa? tem, Judy. Acho que esse processo de viajar e ver o mundo, assim, né? Claro que a Europa é um lugar no mundo, tem muita coisa, o mundo é muito maior. Mas, assim, atravessar um oceano, literalmente, e ver a amplitude das coisas, ver o tamanho que o mundo tem, ver a história da humanidade, o quanto que a gente, enquanto ser humano, é capaz, o quanto os nossos passos ficam e ecoam pela história, fez olhar pra mim, assim. Então, esse momento da minha vida é um momento do que eu quero, o que eu tô fazendo, quais são os espaços que pra mim ressoam com essa amplitude de olhar e que espaços talvez tentam me limitar dentro disso. E será que eles combinam realmente com a Fernanda que se transformou com essa viagem? Então, Uhum, é uma uhum. reflexão bem de olhar para esse momento e o quanto, a partir do momento que você pisa para fora, realmente bem para fora, você vê que o mundo é muito maior e, e que a gente é capaz de andar 20 mil passos por dia. Que coisa linda! Nossa, muito obrigado, Fer, pela generosidade em compartilhar a tua história aqui ao vivo. Na Imagina. verdade, assim, eu fiz alguns recursos interventivos, eu não quis pegar muita pesada, afinal de contas, né? Não vamos abrir aqui mais gestaltes, mas muito obrigado pela tua generosidade, porque eu acho que você foi mostrando o quanto no cotidiano, no simples e no básico, eles também apresentam esse convite para a gente instalar a percepção e se conectar com o que realmente está acontecendo. Porque tem muito disso, né? Quem que vai para a Europa para ostentar no Instagram e quem que vai perceber na Europa, nossa, grandes pessoas deixaram grandes marcos na humanidade. O que que eu estou deixando na humanidade, né? É o mesmo espaço, você conseguiu ir para essa reflexão, É. absorveu desse espaço e conseguiu voltar para você. Com Uhum. certeza, porque você faz um trabalho integrativo de corpo e mente. Agora, uma pessoa que vai só pra, né, trabalhei, vou juntar um dinheiro porque eu mereço e vou lá pra ostentar, pra provar e aí volto pra trabalhar. Será que essa experiência vai te brindar alguma transformação? Né? Será que isso vai É. mudar a tua vida? Sem um processo, sem um estímulo de reflexão sobre isso? Provavelmente não. Não. Né? Então é por isso que a terapia ela sempre se faz necessário em todos os contextos. Nesse é uma oportunidade de ouro, dinâmica e criativa, né, das coisas se Muito. desenvolverem. Então, Fer, muito obrigado por isso. Amei Ah, o eu que episódio de agradeço. hoje. É um prazer te ter de volta. É um prazer voltar aqui para a 59ª estreia desse podcast. É um prazerzíssimo. E agradecer também a todos vocês que estão nos vendo, nos ouvindo, né? Espero que essas experiências aqui compartilhadas, tanto minhas quanto do Jude, possam também chegar para vocês e trazer convites aí para que vocês também se olhem, abram para novos processos, porque eu acho que é uma maneira de estar presente na vida a partir de outro olhar, né, Jude? Então, Uhum. é muito bom estar de volta e poder compartilhar tudo isso que foi vivido com cada um. E estamos aqui oficialmente agora, né? Voltamos. Então, gente, muito obrigado. Esse é o podcast Psi de Norte a Sul. Nos vemos na semana que vem, né, com um tema que a Bonita que vai escolher ainda. Então, vamos ver qual que será. Não Mas é sei isso, gente. Então, ainda. até o próximo episódio. Beijo, Até, um tchau. beijo grande. Tchau, tchau.